Os fariseus. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque um dia o Senhor Jesus edificou a sua igreja sobre a pedra, que aliás é Ele mesmo, porque Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, no qual a sua igreja tem que estar edificada de forma firme até o fim. Então, tudo o que a igreja fizer tem que ser para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Então, a igreja não pode praticar nada da mesma forma que os fariseus praticaram. Isso é errado. Ninguém que está em Cristo pode se deixar envolver e se enredar por coisas próprias dos fariseus. Dessa forma, a igreja se contamina. E se contaminando com essas coisas, aí é que começa a igreja a ser pervertida. E isso é algo mau. É algo que, com certeza, o Senhor Jesus não aprova e nem concorda em tempo algum. Mas cabe a você e a mim, que somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, não concordarmos e não aprovarmos esse tipo de coisa também em nós mesmos. Então, na igreja não pode existir nada que faça referência aos fariseus, em tempo algum. Nós já temos tudo o que é necessário para sermos uma igreja saudável em Cristo Jesus. É assim que deve ser. Então, ninguém em tempo algum pode se voltar para o lado dos fariseus, querendo praticar as mesmas coisas que eles praticavam. Porque eles praticavam coisas erradas. E não importava que alguém dissesse que eles estavam errados. Na consciência cauterizada deles, as práticas deles eram certas. Então, quando o Senhor Jesus começou a pregar o Evangelho do Reino de Deus, os fariseus se levantaram contra isso aí. Porque o Evangelho do Reino de Deus entrava em choque com as práticas erradas dos fariseus, principalmente baseados na lei de Moisés. Então, houve esse choque aí. Foi por causa disso que o Senhor Jesus foi perseguido pelos fariseus. Assim também como Pedro, Paulo, João, em suas épocas. Então, não podemos dar lugar a esse tipo de coisa. Nada que venha dos fariseus é algo bom para o corpo de Cristo. Pelo contrário, é algo negativo, é algo nocivo. É algo que vai estragar o corpo de Cristo. Principalmente o fermento dos fariseus. Porque o Senhor Jesus falou sobre isso, para nos acautelarmos desse fermento. Porque ele sabia, o Senhor Jesus sabia que isso na igreja iria prejudicar em muito a igreja. Então, ele alertou antes os discípulos para que eles não dessem lugar ou ocasião alguma para o fermento dos fariseus estragar as suas próprias vidas. Então, esse foi o ato que Jesus fez para preservar a sua igreja desse fermento. Mas será que hoje, no século XXI, a igreja continua fora disso? Ou o fermento dos fariseus já infectou a igreja hoje? Se a igreja está nessa condição, então ela está indo muito mal. É preciso que haja uma mudança. A mudança é essa: jogar fora esse velho fermento dos fariseus que não serve para nada para a igreja. É uma porcaria, é uma sujeira, é uma imundícia que não pode contaminar mais o corpo de Cristo. Então, eu vou falar um pouco sobre os fariseus, porque talvez você não tenha percebido,
Mas hoje, nos tempos pós-modernos, existem os fariseus pós-modernos. Eles estão por aí. E muitos deles estão dentro dos templos construídos por mãos humanas, que hoje são as denominações. É verdade, é um fato. Então, é preciso analisar a questão. Porque a igreja não pode se misturar com fariseus pós-modernos. E os fariseus pós-modernos não podem se misturar com a igreja. Não pode haver uma unidade entre a igreja e os fariseus pós-modernos. Não pode existir isso. Não pode nem existir nenhuma ligação física ou espiritual com essas pessoas, em tempo algum. E isso é verdade. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito dos fariseus. O primeiro texto que eu vou ler está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 20. Então, vamos ler aqui. Está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, o Senhor Jesus aqui está dizendo uma coisa muito bem clara. Ninguém vai entrar no reino dos céus se a justiça dessa pessoa não exceder em muito a dos escribas e fariseus. A justiça dos escribas e fariseus é totalmente baseada na lei de Moisés. Então, a igreja não pode praticar a mesma justiça. Não. Agora, a igreja tem que praticar outra justiça, que excede a justiça dos escribas e fariseus. Ultrapassa. É mais superior, digamos assim. A justiça que a igreja tem que fazer tem que ser superior à justiça dos escribas e fariseus, sem dúvida alguma. E se a igreja fizer isso de fato e verdade, com sinceridade, com amor, com dedicação, dia após dia, ela vai entrar no reino dos céus. Caso contrário, não entrará. Porque está escrito aqui, ó. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, fica essa palavra aqui para você e para mim hoje, para a nossa conscientização a respeito disso. Porque o Senhor Jesus foi muito bem claro sobre isso. Então, tem que ser claro para você e para mim também que a nossa justiça tem que exceder, sim, em muito a dos escribas e fariseus. Em muito mesmo. É isso o que o Senhor Jesus espera de você e de mim dia após dia. Para que assim possamos entrar no reino dos céus. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está também aqui no Evangelho segundo Mateus, agora capítulo 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, do versículo 2 ao 4. Está escrito assim, ó. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Por que que os escribas e fariseus se assentaram na cadeira de Moisés? Qual o objetivo deles fazerem isso? O objetivo era para que eles, tanto os escribas e fariseus, eles pudessem exercer a primazia e o domínio sobre o povo, religiosamente falando. Então, foi esse o objetivo. Porque assim eles teriam a mesma autoridade, digamos assim, que Moisés teve na época em que ele, que foi chamado por Deus para conduzir o povo para fora do Egito, tinha. Então, quando esses homens, sendo escribas e fariseus, se assentaram na cadeira de Moisés, o objetivo deles era esse: mandar, exercer
exercer um controle, digamos assim, religioso sobre o povo de Israel. Ali no templo de Herodes, eles faziam isso. Aí o texto continua dizendo aqui, ó. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, os fariseus eram hipócritas, porque eles diziam uma coisa e não faziam. Diziam uma coisa e faziam o contrário do que diziam. Essa era a hipocrisia deles. Então, essa hipocrisia não pode existir nem em você nem em mim hoje. Não pode existir na igreja em tempo algum. Nós temos que dizer, nós temos que fazer a mesma coisa que falamos. É assim que deve ser. O procedimento da igreja tem que ser esse. Fazer aquilo que falou. Essa é uma responsabilidade que a igreja tem que praticar. Isso é o que Jesus aprova para a sua igreja. Ele não aprova que a igreja diga uma coisa e faça outra contrária. É aí que está a hipocrisia, a mentira, a falsidade. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, os escribas e fariseus, eles atavam fardos pesados e difíceis de carregar e colocavam para o povão, de forma geral, carregar. E eles só ficavam olhando eles carregando aquele peso ali. Enquanto eles mesmos nem com o dedo queriam mover esses fardos pesados em tempo algum. Eles só ficavam descansando, olhando, vendo os outros se sacrificando para carregar esses fardos pesados durante muito tempo. Esse é o procedimento errado. Na igreja do Senhor Jesus não pode existir esse tipo de coisa em tempo algum. Nenhum pastor, bispo ou apóstolo pode atar fardos pesados e difíceis de carregar e colocar sobre os ombros a membresia de sua própria denominação para eles carregarem, enquanto eles mesmos não carregam nada. Não querem mover esse peso. Eles não querem se cansar com isso em tempo algum. Eles querem que os outros se cansem, fiquem exaustos de tanto carregar. Para lá e para cá, esses fardos pesados e difíceis de carregar, que é imposto sobre os ombros dos homens, dos membros ali. Esse é um procedimento errado, pessoal, que não pode existir na igreja. Não pode mesmo, em tempo algum. Isso é claro se a igreja for do Senhor Jesus, porque há uma grande diferença. Na igreja do Senhor Jesus, ele é que exerce a primazia e o domínio sobre o povo. Ele é o pastor e bispo de nossas almas, o Senhor Jesus. Agora, nas denominações é outra história. Quem exerce o domínio e a primazia ali são os pastores, bispos e apóstolos. Essa é a verdade, sem dúvida alguma. Então, é preciso tomar cuidado com esse procedimento errado dos fariseus, que não pode existir na igreja em tempo algum. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 13. Esse texto é um pouco longo, mas vale a pena falar a respeito dele. Onde está escrito assim, ó. Está escrito assim, ó. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e, vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é,
por lavar? Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é a corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, o Senhor Jesus aqui está falando mal das práticas erradas dos fariseus. E com razão, porque eles faziam coisas erradas mesmo. Ou seja, os fariseus deram os motivos e as razões pelas quais o próprio Senhor Jesus falou contra eles. Com razão. De forma que os fariseus não podiam dizer que aquilo que o Senhor Jesus está falando era mentira. Não. Porque eles mesmos sabiam que faziam essas coisas erradas. O Senhor Jesus está expondo isso para eles, na cara deles. Falando claramente das coisas erradas que eles praticavam. Por causa da tradição das leis deles lá, da lei de Moisés, enfim. Estava tudo errado. Então, qualquer coisa que possa existir hoje por aí nas denominações que esteja de acordo com as tradições da lei de Moisés, é errado também. Então, cabe a cada pessoa perceber isso, olhar, estar atento, verificar, segundo as Escrituras, para ver se aquela prática condiz com a realidade dos fatos, principalmente se aquelas práticas é algo que o Senhor Jesus concorda e aprova. Se aquelas práticas estão de acordo com a nova aliança, com a graça, com a verdade, com o Evangelho. E, é claro, com as sãs palavras do Senhor Jesus. É preciso tomar cuidado com isso, pessoal, porque essas coisas, às vezes, entram sutilmente.
nessas denominações aí e contaminam a igreja dessa forma. As pessoas, pouco a pouco, vão sendo condicionadas a pensar de uma forma contrária. Então isso não pode continuar acontecendo. Porque o Senhor Jesus foi bem claro para não darmos lugar à ocasião para a hipocrisia dos fariseus. Ou, melhor, para o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então isso tem que ficar bem claro para mim e para você. Hoje, no século XXI, tem que ser assim. Porque para vivermos para o inteiro agrado do Senhor Jesus, é preciso entender o que o Senhor Jesus está falando aqui nesse texto. Muito bem claro, é preciso aprender isso, colocar em prática, para não sermos contaminados pela hipocrisia ou pela tradição dos homens que os fariseus e escribas seguiam. Para aqueles que estão em Cristo hoje, essas tradições não significam nada. O que significa alguma coisa são as santas palavras do Senhor Jesus, são a doutrina dele, o Evangelho. Isso sim é bom. A nova aliança, então, é algo decisivo para que vivamos uma vida em Cristo saudável, longe dessas coisas erradas, que não pode nos contaminar em tempo algum. Então, tome cuidado com essas questões sobre escribas e fariseus. Você não pode se deixar contaminar por isso em tempo algum. Você tem que repelir isso em sua vida. Isso não serve para a sua vida em tempo algum, isso não é útil. Não é algo que vai trazer algo saudável para a sua vida. Pelo contrário, só vai fazer a sua vida adoecer. Doenças, vão surgir doenças espirituais na sua vida. Com certeza. Por consequência de você dar ouvidos a esse tipo de coisa. Então é preciso tomar cuidado com isso aí. E agora eu vou ler aqui o último texto que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos 29 e 30. Deixa eu achar aqui. Achei. Lucas capítulo 7, versículos 29 e 30. Está escrito assim, ó. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então, os fariseus rejeitaram o batismo de João, que era um batismo para arrependimento apenas, era um batismo com água para arrependimento. Eles rejeitaram isso. Rejeitaram isso como um desígnio de Deus. Pode alguém rejeitar algo que é um desígnio de Deus? É algo que Deus autorizou? É algo que Deus aprova e concorda que as pessoas façam? Isso pode acontecer? De forma alguma. A não ser, é claro, que você queira ser contra o desígnio de Deus. Como os fariseus aqui fizeram isso publicamente. O texto aqui é bem claro, ó. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram a justiça de Deus por causa de terem sido batizados com o batismo de João. Eles não queriam isso para as suas vidas. Eles rejeitaram o fato de terem sido batizados, de se deixarem ser batizados pelo batismo de João.
porque não reconheceram a justiça de Deus ali. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então, eles não reconheceram o desígnio de Deus e não foram batizados por João para arrependimento. Tem cabimento isso? Não, não tem. Mas foi isso que aconteceu, pessoal. Essa é a verdade. Nós temos que entender que esse é um procedimento errado, que não pode ser copiado nem por você nem por mim. É um mau exemplo, porque os desígnios de Deus, e nesse caso aqui era o batismo, era algo bom, era algo que demonstrava o arrependimento das pessoas. Arrependimento sincero, verdadeiro. Que os fariseus, ao se recusarem a receber esse batismo, não queriam se arrepender. Não queriam se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, das suas práticas ímpias, das suas abominações, das suas desobediências. Não queriam se arrepender de nada. Por isso recusaram. Então, esse mau exemplo não pode ser seguido nem por você nem por mim. Todos os dias temos que se arrepender. Porque está escrito, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então, é preciso arrependimento, para que depois aconteça a conversão. Então, arrependimento é algo muito... É algo que o Senhor Jesus aprova que aconteça. Da sua parte e da minha parte. Não podemos questionar isso. Não podemos ser embrutecidos, ficar com o coração duro, com a consciência cauterizada, não querendo se arrepender de tempo algum. Não, isso não pode existir na igreja do Senhor Jesus. Na igreja do Senhor Jesus, arrependimento é coisa séria. Cabe a cada pessoa se compungir em seu espírito para que aconteça esse arrependimento, dia após dia. É assim que tem que ser. Esse é o procedimento correto da igreja do Senhor Jesus. Então, os fariseus fizeram algo muito errado aqui. E nós não fomos chamados para praticar coisas erradas. Por isso, o Senhor Jesus disse que devemos nos acautelar do fermento dos fariseus. Qualquer prática que os fariseus façam, que não estejam de acordo com a nova aliança, digamos assim, com o evangelho, com a verdade, com a graça, nós não podemos fazer em tempo algum. É errado. Não podemos cair nesse erro. Que, aliás, esses erros dos fariseus são bem expostos nas Escrituras para que tanto você como eu não possamos agir igual, de forma igual. Porque é aquilo que o Senhor Jesus disse, se a nossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. É bem claro isso. Essa palavra é para você e para mim, para vermos que o quão grave é praticarmos a mesma justiça dos escribas e fariseus. Não podemos fazer isso em tempo algum. Então, cabe a cada um de nós agora avaliarmos essa questão no século XXI, para ver onde é e como estamos. Porque, mais do que você e eu, o próprio Senhor Jesus está vendo tudo isso claramente. E não podemos ficar ensoberbecidos, orgulhosos, prepotentes, arrogantes diante dessa situação, se estivermos fazendo coisas erradas. É hora de se arrepender. É hora de vivermos fora
da justiça dos escribas e fariseus. Então eu espero que essa mensagem possa edificar a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém.